Talvez você não consiga enxergar, mas existe uma relação muito estreita entre a entrevista polêmica de Renato Portaluppi ao final do Grenal, a morte do bandido pela PM Kátia Sastre em ação clara de legítima defesa e as inúmeras tentativas de desqualificar a candidatura de Jair Bolsonaro à presidência da República. Ao longo dos últimos 30, 40 anos, a sociedade brasileira passou por uma lenta, gradual e quase imperceptível transformação cultural. Quase imperceptível, porque desde os anos 90, um senhor que na época quase ninguém levava muito a sério, já nos alertava dos perigos da social-democracia e suas consequências a longo prazo na nossa organização social e cultural. Pois elas chegaram. E hoje, falar a verdade machuca. Dizer para alguém que deve perder peso, pois isso pode trazer problemas para a sua saúde, hoje é chamado de gordofobia. Abrir a porta do carro para a esposa, namorada ou pagar a conta no restaurante é taxado de machismo opressor. Falar que ninguém é diferente por causa da sua cor de pele e que por isso não podemos ter política de cotas em concursos e vestibulares, agora é chamado de racismo. Chegamos ao ponto de que comemorar o Dia das Mães é visto com maus olhos porque, para os mentores dessa transformação cultural que nos assola, isso reforça os estereótipos heteronormativos, o que me faz questionar se eles são filhos de alguma chocadeira ou chegaram aqui vindo de algum outro planeta onde reprodução assexuada é a regra da sua espécie. Porque, só para lembrar, seres humanos só podem nascer quando a carga genética masculina se junta com a carga genética feminina e este óvulo fecundado se desenvolve no útero de uma mulher. Uma mulher de verdade, não aquelas que acham que são, mas nasceram no corpo errado, a quem por acaso nós chamamos de mãe. E aí você se pergunta de que forma tudo isso se relaciona com os fatos que eu citei anteriormente e que aconteceram nos últimos dias. Pois bem, se você passa décadas ouvindo o tempo todo que sentimentos são mais importantes do que a verdade, as pessoas são pegas de surpresa quando alguém decide falar ou agir ignorando o politicamente correto, a idolatria aos bandidos e, principalmente, não usando de subterfúgios para falar aquilo que cada vez menos as pessoas querem descobrir, a tal da verdade. Falando sobre a entrevista do Renato, e sim, eu falo como um gremista, eu vi muitos colorados envergonhados de ver um time dentro de campo que não demonstrou a menor vontade de ganhar o jogo. Reconhecer a inferioridade técnica não é motivo para passar os 90 minutos atrás da linha da bola quando se joga um dos maiores clássicos do mundo, quando se tem 109 anos de história a zelar e quando se está em um ano para recuperar a confiança do torcedor após passar pela segunda divisão. E falar isso na cara, sem meias palavras, talvez seja a única maneira de torcida, jogadores e direção do co-irmão se darem conta de que está na hora de voltarem a ser o rival que sempre foram, e não esse arremedo de time que jogou o último clássico sim, como um time de segunda divisão contra o campeão da América, e que hoje tem como ídolo um verdadeiro marginal, mais preocupado em agredir seus colegas de profissão do que em jogar futebol. As acusações absurdas à PM Kátia Sastre, após ela balear um bandido, cujo corpo era coberto por tatuagens que mostravam seu desejo de assassinar policiais militares, que armado anunciou um assalto onde mulheres e crianças se encontravam, é outro retrato bizonho dessa deseducação que recebemos. Não foram poucas as manifestações oriundas da imprensa e dos intelectuais de redes sociais dizendo que ela agiu com imprudência, que não precisava ter fuzilado o pobrezinho. Teve postagem até falando que o cara só morreu porque era negro e a mulher que matou era branca. Vejam o ponto que chega a deturpação da verdade por esse pessoal. E outro ainda chegou a dizer que seria hipócrita alguém que comemora este assassinato comemorar o Dia das Mães, porque não se pensou na mãe do bandido. Acontece, meu amigo, que se esse assaltante, que chegou sim apontando a arma para mulheres e crianças, como se pode visualizar no vídeo que está circulando pela internet, estivesse realmente pensando na própria mãe, ele não teria escolhido a vida de crimes, só para começo de conversa. E a partir do momento que a vida está sob ameaça, agir em legítima defesa é simplesmente obrigação, e nenhuma das mentiras progressistas que você quer que sejam verdades vão mudar isso. Sem contar que, como policial, garantir a integridade física dos outros sob ameaça é sua obrigação profissional. E por mais que doem você, que finge se importar com os outros só nas aulas de sociologia da faculdade,
a homenagem do Estado de São Paulo a ela não só é justa, como é merecida. E digo mais, vai se tornar regra homenagear policiais militares em combate, com os brasileiros de bem se dando conta de que só um candidato é o verdadeiro caminho para desesquerdizarmos esse país e voltarmos a valorizar a lei, a ordem, a disciplina, a meritocracia e pararmos de responsabilizar ou acusar os outros pelas atitudes individuais de criminosos que fizeram do nosso país um paraíso para bandidos, seja pelas ruas das cidades, seja no Congresso Nacional. Se Bolsonaro hoje tem um apoio maciço da população que lota aeroportos para recebê-lo e paga do próprio bolso para fazer campanha para ele, é porque ele nunca se esquivou de dizer a verdade, sem meias palavras, sem proselitismo, sem frescura. Assim como fez Trump nos Estados Unidos, que ao longo de toda a sua campanha foi ridicularizado pela imprensa americana, mas que hoje despacha na Casa Branca, corrigindo todas as bobagens politicamente corretas que Obama cometeu ao longo de 8 anos de governo, Bolsonaro estará no Palácio do Planalto em 2019 e terá apoio sim do Congresso Nacional, pois hoje, por mais que muita gente negue, o brasileiro não só se preocupa com a lista do Tite para a Copa não, mas fala de política, sabe de cor os nomes dos juízes do STF, se liga em economia, na sociedade e está ciente de que precisa eleger políticos que não só tenham as fichas limpas, para que todos os envolvidos em casos de corrupção possam cair nas mãos do Moro, mas que também se identifiquem com suas aspirações mais simples, como segurança, menos impostos e uma educação que deixe de lado besteiras como ideologia de gênero e se volte para ensinar matemática, português, ciências e prepare os jovens para uma boa universidade, bem distante da doutrinação marxista de hoje em dia. Que não tenhamos mais medo de falar a verdade para que as pessoas possam se dar conta de que estar na média, ou pior, abaixo dela, nunca é o suficiente. Que não tenhamos mais medo de agir em situações de perigo preocupados com o julgamento tosco de quem defende bandidos. Que endireitemos o nosso país e possamos oferecer às novas gerações um mundo onde a verdade seja simplesmente a verdade e ponto, e não uma máscara onde fingimos que tudo é normal apenas para que as pessoas sintam-se bem consigo mesmas, ignorando que o que nos trouxe até os dias de hoje foram justamente o respeito às tradições, ao que dá certo e ao que é verdade.